Bem-vindo a mais uma aula, e essa aula vai ser intensa. Nós vamos falar sobre o levantamento das cargas verticais na nossa edificação. Para não ficar muito cansativo, eu vou dividir em 3 vídeos. Eu vou falar da carga da cobertura, da carga do tipo e da carga do baldrame, tá certo? Aqui nós vamos usar como referência a NBR 6120, que ela trata das cargas em edificações. A gente tem uma NBR atualmente em vigor durante a execução desse vídeo, que é a NBR 6120 de 1980. Ela fala sobre cargas em edificações, mas ela tem 8 páginas. Ela é muito pequena. E acaba sendo, como é de 80, ainda está desatualizada. A gente tem materiais novos hoje. Ela é muito pouco específica. Ela deixa muita coisa para o calculista definir. E a gente tem hoje uma NBR 6120 nova em revisão, que ela é bem mais completa. Ela tem, sei lá, 50, 60 páginas. Ela é muito mais detalhada, muito mais rica em informação. E em vários aspectos até um pouquinho mais conservadora. Coloca cargas ou iguais à anterior ou um pouquinho maiores. Por conta disso, deve ser mais específica e mais conservadora, igual ou mais conservadora, eu vou trabalhar aqui em cima dessa NBR nova, tá certo? Vocês vão ver aqui que ela cai como uma luva para muita situação que a outra NBR deixava vago, deixava para você descobrir. O único item que eu me lembro agora que a carga ficou menor na revisão foi a carga de alvenaria, mas é justificável e a gente vai ver aqui por quê, tá certo? Então vamos começar aqui vendo as cargas da cobertura. Aqui eu tenho, por exemplo, normalmente a cobertura eu tenho aqui, ó, tem caixa d'água, tem telhado, eu posso ter um revestimento de piso em cima da laje, eu vou ter um revestimento na parte de baixo da laje, que é teto do pavimento tipo de baixo, né? Eu posso ter alguma carga de utilização e eu tenho a platibanda em volta da minha cobertura, tá certo? Nós vamos ver como calcular cada um desses. Caixa d'água, eu considerei aqui uma caixa d'água da Tigre de 2.000 litros, tá? Só como exemplo. Eu peguei aqui do lado os dados técnicos lá no site, né? Aqui, primeiro mostrando aqui que eu tenho um peso de 2.000 litros, eu tenho 35 quilos, a caixa d'água em si vazia, pura. Então a gente vê que é tão pouco o peso da caixa d'água perto do volume, 2.000 litros tem 2 toneladas de água e pesa 35 quilos. Então a gente pode desprezar o peso da caixa d'água, né? Convenhamos. Mas vamos lá. Aqui vamos calcular qual que seria a carga, né? A carga é o volume, 2.000 litros, né? O certo é você pegar o volume, não o volume nominal, é o volume até o nível do extravasor, tá? Porque a caixa d'água ela vai encher até certo ponto, né? Tem a boia ali que quando a água chegar naquele nível, que é o tanto que ela pode encher, quando ela chegar naquele nível, a boia desliga a água, para de entrar água. Então ela chega, vamos dizer, chegaria aqui em 2.000 litros. Se a boia der defeito, a caixa vai continuar enchendo. Ela vai encher até chegar no nível do extravasor. Tá certo? Então, certo é a gente considerar a carga até o nível do extravasor. Para reservatórios de concreto, que são reservatórios que costumam ser maiores, eu trabalho com isso. Eu procuro saber lá qual altura vai ficar o extravasor e tal, porque aí costuma dar uma diferença. Para caixa d'água assim de fibra, igual essa aqui, não dá pouca diferença, então nem chego a quebrar a cabeça com isso não, tá? Eu pego o volume mesmo da caixa d'água. Seria 2.000 litros, que dá 2 toneladas ou 20 kilonewtons, tá? Essa carga aqui, quando a gente está trabalhando com cálculo manual, como que a gente faz? Vamos dizer que essa caixa d'água fosse apoiada na laje L1. Eu pegaria essa carga de 20 kilonewtons e dividiria na área da laje L1. Seria aqui a área a área aqui de 10,97 metros quadrados, 11 metros quadrados. Vamos facilitar a conta. Vamos dizer que fossem 10 metros quadrados. Eu dividiria 20 kN por metro quadrado. Numa área de 10 metros, daria 2 kN por metro quadrado. Tá? Seria a carga que estaria atuando aqui na minha laje. Tá ok? Isso seria no cálculo manual. Porque para calcular a laje, a gente só tem tabela com carga uniformemente distribuída na laje. Eu não consigo, tem uma caixa d'água aqui, eu não consigo colocar a carga só no meio aqui e calcular. Não tem tabela para a gente olhar isso. Quando a gente faz o cálculo no software, o software permite, né, no caso aqui o TQS, por exemplo, ele permite que eu faça um círculo aqui,
onde vai ficar a caixa d'água, coloque carga só nesse ponto. Então, esse cálculo que eu fiz aqui foi pensando nisso, foi dividindo a carga só na área de contato da caixa d'água com a laje. A área de contato seria o quê? Eu tenho aqui a caixa d'água, eu vou ter aqui o diâmetro, eu só pegar pelo diâmetro aqui eu calculo a área de contato, né? Vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. O diâmetro D2, o D2 para uma caixa de 2000, D2 é 1,52. Então, isso que a gente tem, ó, π vezes d ao quadrado dividido por 4, eu tenho a área de contato, eu dividi os 20 pela área de contato, cheguei nessa carga aqui de 11 kN/m² aplicada apenas na base, tá? Igual eu falei, se fosse aplicada na laje inteira, dividiria ele pela área da laje toda. É mais assertivo, tá, a gente fazer desse jeito. E quando você estiver fazendo o cálculo no software, é melhor você fazer assim, tá certo? Ó, telhado. Vou considerar aqui um telhado com telha de fibrocimento, com espessura de 8 milímetros e estrutura de madeira. Aí a gente vai ver aqui na norma nova, ó, tem uma tabelinha aqui linda, que já dá pra gente muitas coisas. Ó. Telha de fibrocimento ondulada, espessura até 5 milímetros e estrutura de madeira. Pô, eu estou usando uma espessura de 8, uma espessura maior, mais grossa. Mas vamos pegar aqui, ó, seria 0,4 com uma espessura de 5 milímetros. Aqui eu tenho, ó, telha de fibrocimento com espessura de 5. 0,16 kN/m², é o peso da telha. Então, 1 metro quadrado de telha pesa 0,16. Se eu quero trocar por uma telha de 8 milímetros, eu jogo para 0,24. Tá certo? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei, ó, o telhado. Telhado de fibrocimento com estrutura de madeira e telha de 5 milímetros. Pesa 0,4. Se eu tirar a telha pesa 0,18. 0,18 ou 0... Peraí. 5 milímetros é 0,16. 0,16, 0,24. Tá errado aqui. É 0,16. Opa. 0,24. Então eu pego, ó, telhado com estrutura de madeira e telha de fibrocimento 5 milímetros, pesa 0,40. Se eu tirar a telha de fibrocimento, vai sobrar só a estrutura de madeira, certo? E aqui, em cima da estrutura de madeira, eu coloco o peso da telha de 8 milímetros, tá certo? Então, eu cheguei nesse 0,48. Se você quiser ser um pouquinho mais cri-cri, 0,4 sobre 0,16 vai dar 0,24, né? Então, 0,24 seria uma estrutura de madeira para suportar uma telha que pesa 0,16. Se eu botar uma telha que pesa 0,24, eu vou precisar de uma estrutura mais robusta. Então, a gente poderia vir aqui, pegar o peso da estrutura e fazer uma regra de 3. Então, isso aqui é o peso da estrutura de madeira para suportar uma telha de 0,16. Então, se eu pegar... Eu poderia dividir por 0,16 e multiplicar por 0,24 para saber qual seria o peso de uma estrutura de madeira para suportar uma telha de 0,24 kN/m². Cheguei em 0,36. Agora que eu defini a estrutura de madeira, agora eu posso vir e somar o peso da telha, que é 0,24, vai dar 0,60. Seria assim, até um pouco mais assertivo, porque botando uma telha mais pesada, a estrutura também tem que ficar mais robusta, né? Embora a telha seja tão levinha que ela talvez nem impacte tanto assim na estrutura de madeira, né? Mas, enfim, isso aqui seria mais assertivo, né? Aqui a gente poderia ter revestimento de piso, né? No caso, aqui tem um piso um revestimento na parte de cima da laje, na parte de baixo. Como eu estou colocando telhado em tudo, eu não vou ter revestimento, tá certo? Mas você poderia ter, por exemplo, se você tiver um terraço na cobertura, ao invés de telhado, você vai fazer pelo menos um contrapiso ali para nivelar, talvez você faça um piso, então você teria que considerar o piso de revestimento. Então aqui, como não tem, como é tudo telhado, eu botei 0 aqui. Revestimento inferior, a parte inferior da laje cobertura é teto do pavimento tipo. Então, eu vou ter o que ali? Eu vou ter forro de gesso, que vai ser o acabamento ali da parte de baixo da laje. E aqui eu tenho também uma tabelinha bonitinha. Por isso que eu falei com essa norma aqui, muito mais específica. Ó. Forro de gesso em placas, incluindo estrutura de suporte, 0,15. Foi esse que eu usei? 0,15. Forro de gesso em placas, incluindo estrutura de suporte. Aqui, carga de utilização.
Eu considerei aqui cobertura com placas de aquecimento solar. Vamos ver aqui de qual... Então, rapidinho, lembra que eu falei do nível da água? O nível da água adotado para o cálculo de reservatórios, tanques, blá blá blá, deve ser igual ao máximo possível compatível com o sistema de extravasão. Por isso que tem que chegar até o nível do extravasor. Ok? Isso aqui, se eu não me engano, é antigo da NBR 618. Então vamos ver aqui aonde que eu achei aquilo do... cargas para estojo de concreto armado, coberturas, né? Aí tem aqui estojo de concreto armado, papapá. Na cobertura, tem aqui com acesso apenas para manutenção ou inspeção. Antes da norma antiga, quando era só acesso para manutenção, inspeção, a gente considerava a laje sem acesso ao público. A laje de forro sem acesso ao público. Então a gente considerava 0,5. Aqui ele já está trabalhando com valor mais conservador, com valor de 1. Tá? Quando é só para manutenção. Laje sem acesso ao forro até continua sem acesso ao público, mas seria uma laje realmente que você só consegue acessar, às vezes, se você colocar uma escada para subir e chegar lá. Entendeu? Não é uma laje que você consegue acessar de uma forma normal. Então, aqui, no nosso caso, eu poderia adotar isso daqui. Eu adotei a de baixo com placas de aquecimento solar ou fotovoltaicas, por quê? Pensando num futuro, né, em que talvez fique mais viável, que cada ano que passa o sistema fotovoltaico fica mais viável e fica mais comum. Ainda é uma parcela pequena, mas pode ser uma tecnologia que venha a se expandir e ser utilizada de forma mais ampla. Então, e assim, vira e mexe, eu estou ouvindo falar de conhecidos meus que estão sendo contratados para verificar uma cobertura para ver se ela suporta a carga do sistema fotovoltaico. Então, para já pensar lá na frente, já pensei em adotar aqui a cobertura preparada para suportar o eventual sistema fotovoltaico, ok? Isso aqui, na verdade, é combinado com o cliente. Às vezes, né, você está com um edifício que a área dele é tão pequena, às vezes é um edifício alto, mas a área em planta é pequena. Eu executei há pouco tempo, era 12 por 30 o terreno e 13 andares. Então, era um edifício alto, eram muitos apartamentos, fizeram até o estudo, e assim, a área de telhado era tão pequena que nem era a cobertura toda que era telhado, tinha um salão de festa em cima. Então a área de telhado era tão pequena que ia aproveitar tão pouco que não ia compensar você colocar um sistema fotovoltaico lá. Mas dependendo, às vezes, uma escola, uma área bem ampla, né, que é baixa e a área que é ampla, às vezes seria uma solução bacana. Então, isso aí meio que para combinar com o cliente. Então aqui, eu coloquei aqui só realmente para chamar a atenção sua disso. Então, platibanda, considerei aqui 1,20 m platibanda, tijolo 9,1929 com 1 centímetro de argamassa de assentamento e 2 centímetros de reboco. Então aqui, eu tenho essa tabela aqui, ó, eu fiz um bloco cerâmico vazado, eu falei 9,1929, então o bloco é de 9, tá? Eu falei 2 centímetros de reboco, então tá aqui, ó. Vai ser 1,5 kN por metro quadrado. Então, que é o peso de uma parede dessa aqui, vai ter 1,5 kN por metro quadrado. Eu quero saber aqui, eu preciso para colocar no meu projeto, eu quero saber quanto que pesa por metro, quanto que pesa 1 metro de parede. Então, eu pego o meu peso por metro quadrado, multiplico pela altura e vou ter o peso por metro. Peguei 1,5, que era o peso do metro quadrado, multipliquei pela altura 1,20, cheguei aqui em quilonewtons por metro. Tá, ok? Então cheguei nesse 1,80. Isso aqui foi o que eu tinha para dizer com relação à aula de cargas verticais para a cobertura do nosso edifício. Tá? Vou ficando por aqui e até a próxima.